Hoje nós vamos concluir, a leitura, a conversa em cima do Salmo 95, que nós tínhamos visto, começamos a ver na semana passada. E quando você vê os Salmos, a gente não consegue entender isso, porque existem algumas coisas que não são possíveis de serem passadas na tradução. Mas em hebraico, esses salmos são poemas, e alguns eram cantados, outros declamados. E o poema hebraico também tem ritmo também. Tem verso, tem estrofe. E é interessante que, por exemplo, na língua portuguesa, nós usamos muitas palavras, para poder casar e dar ritmo. Por exemplo, todos vocês conhecem a canção do exílio de Gonçalves Dias, a primeira estrofe diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí ele continua na segunda estrofe: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha, não é um amor essa pessoa do seu lado? Olha só, não é um amor? Faz de conta mesmo, só hoje, viu? Pelo menos agora, É um amor. E o poema hebraico, ele tinha também essa questão de brincar com o ritmo, com o som das palavras, mas principalmente que nós não temos na língua portuguesa, nos poemas em português, porque nós temos muita influência do cordel, que são os ritmos, que é o significado das palavras. Então pegavam palavras parecidas ou palavras escritas da mesma forma, com significados diferentes, e era comum. Era comum utilizar esse recurso nos poemas que eram escritos na língua hebraica. Agora, o Salmo 95, eu vou ler novamente com você, nós vamos ler novamente hoje, e é um salmo maravilhoso. Ele diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto as minhas obras, durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. O que nós olhamos aqui, como nós conversamos na semana passada, é um clamor. É um clamor chamando a congregação a louvar a Deus, a adorar a Deus. Um clamor à adoração. E quando você pensar em adoração, olha, primeiro nós temos que mudar o nosso conceito de que, primeiro conceito a ser mudado: igreja, esse prédio é santo, aqui é sagrado, porque Deus habita aqui. Não. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Deus não habita em corpos e templos feitos por mãos humanas. E na verdade, Deus habita em nós. O conceito de sagrado é do lado de fora daqui.
É nós levarmos o nosso comprometimento, o nosso compromisso com Deus, onde nós estivermos. E quando nós pensamos em louvor, em adoração, nós precisamos entender que temos que sair dessas quatro paredes. É nós louvarmos a Deus lá na nossa casa. Sendo o pai, a mãe que Deus quer que sejamos. Sendo os filhos que Deus quer que sejamos. É nós louvarmos a Deus lá no nosso trabalho. Sendo o tipo de pessoas que vai trazer luz àquele lugar, vai trazer sal àquele lugar, àquele ambiente. É exatamente isso na nossa vizinhança. Então, tire da sua cabeça, da sua mente, que louvar a Deus é aqui dentro, ou louvar a Deus é com músicas cantadas na sua vida. Que a sua vida seja um verdadeiro louvor. O apóstolo Paulo, ele fala, que para nós nos oferecermos em Romanos capítulo 12, em um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. É nós entendermos que o nosso comprometimento cristão, compromisso cristão, é no dia a dia. É no dia a dia, indo contra os valores desse mundo tenebroso, perdido. É nós sermos os pontos que vão brilhar nessa sociedade decaída. E isso é um compromisso que nós temos que ter. E nós aprendemos na semana passada que, antes de tudo, primeiramente, temos que adorar a Deus com os corações agradecidos. Você consegue dizer obrigado, Senhor, nos momentos mais difíceis da sua vida? Obrigado. Às vezes nós não entendemos o porquê daquela provação. Às vezes não compreendemos, mas uma certeza eu tenho, nos momentos mais conturbados que eu passei na minha fé, foram os momentos que eu mais amadureci como pessoa. Eu aprendi tantas coisas que eu jamais imaginava que eu necessitava ou que eu iria aprender. E Deus trabalha, é coração agradecido, é dizer obrigado, Senhor. Você já alguma vez agradeceu? Quando as coisas estão apertadas na sua casa e não tem ali a carne que você queria naquela refeição. Não tem o prato que você gostaria, de comer naquele dia. E está apertado aqui e ali. Você já disse alguma vez, obrigado, Senhor. Com o coração agradecido, ou você ficou com aquela cara de chorão? Não sei porquê. Esse é o nosso desafio como cristão. No momento da dor, obrigado, porque nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. No leito do hospital, obrigado. Porque na pior das hipóteses, para nós que cremos, que temos uma esperança, uma certeza, é morte para o mundo, mas é a continuidade da vida que começou para valer no dia que abrimos os nossos corações para Jesus. E agora sem dor, e agora sem sofrimento, e agora sem lágrima, sem injustiça, sem maldade, sem ficar se preocupando quando sair de casa, vão me roubar ou não vão, sem ficar olhando se tem alguém escondendo o celular. Essa é a esperança do cristão. É nós aprendermos a desenvolver um coração agradecido independente do que esteja acontecendo. Isso é um desafio, mas é um sinal de maturidade. Segundo ponto, nós paramos na metade do segundo ponto. Nós precisamos adorar a Deus com reverência em nossos corações. Reverência em nossos corações. E olha, eu acho muito legal, porque ele diz no verso 6 e 7, venha, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Não é nós andarmos ajoelhados o tempo todo, nesse ato físico, mas aqui, internamente, aqui em nossos corações. Aqui é os nossos corações. É onde nós estivermos, nós lembrarmos da reverência. E essa é uma das necessidades da nossa geração, a reverência a Deus.
E quando até nós agradecemos, dizemos obrigado a Deus, é um sinal de reverência. Em vez de nós reclamarmos, nós dizemos obrigado, Deus. Tu tem um propósito maior que eu não estou enxergando. Tu és grande, porque não é só Deus quando Ele der. É Deus continuar sendo Deus quando aquilo que nós pedimos não tem a resposta que nós gostaríamos que tivesse tido. Porque Deus responde sempre. Mas nem sempre é do jeito que você quer, mas é para o seu melhor. É para o seu melhor, porque nós somos os seus servos, Ele é o nosso Deus. Nós somos as criaturas, Ele é o Criador. Nós somos as ovelhas, Ele é o pastor. E nós precisamos aprender a ter reverência. Nós somos uma sociedade elétrica, é agitação, né? É corre para cá, corre para lá. E olha, sabe de uma coisa que tira, que escraviza você? Isso aqui, isso aqui. Aprenda a se desconectar do seu celular. Esse momento que nós tiramos, e pastor, qual é a diferença de eu louvar a Deus aqui na minha casa? É que aqui nós estamos louvando em congregação, juntamente com os nossos irmãos da fé. É que aqui tem pessoas que se importam com a gente. E a caminhada cristã não é uma caminhada solo, não é uma caminhada individual, não é uma caminhada sozinho, não. Aqui juntos nós nos incentivamos uns aos outros a serem mais como Jesus. E ali o autor de Hebreus fala, e esse incentivo é necessário, quanto mais vemos que se aproxima o grande dia. Pare de olhar para os defeitos. Pessoas erram. Quando chegar diante de Deus, você não vai ter a desculpa de dizer assim: mas eu frequentei uma igreja que o pastor não prestava. E Jesus vai dizer: você estava na igreja por ele ou por mim? Qual era a motivação do seu coração? Para de olhar para as pessoas que falham. Pessoas são pessoas. Aqui está cheio de pecadores, mas que tem um desejo no coração de serem como o Senhor Jesus, de viverem uma vida conformada à imagem do Senhor Jesus. E isso é que nos une, que são pessoas que falham, mas que lá no coração não querem falhar, que sabem dar uma palmatória. Deixa eu dizer para você uma coisa, não olhe para os defeitos das pessoas, olhe para as pessoas boas que Deus colocar ao seu redor, do seu lado, na sua vida, porque não vai ter desculpas diante de Deus. Esse momento é para nós que nós tiramos para adorarmos a Deus. Ele é um momento em que nos reunimos em congregação para juntos nós louvarmos a Deus. Cuidado com o celular, cuidado com a conversa paralela. Nós estamos vivendo uma geração de adolescentes, de crianças jovens, porque hoje é o seguinte, nas escolas, quem é o rei? Quem manda é o aluno. Esse é um dos problemas que nós estamos tendo na nossa sociedade. Olha, já está comprovado. Destronar Deus da sociedade não funciona. Não está funcionando. O número de violência só aumenta. A maldade só aumenta. As drogas só aumentam. E por quê? Tiraram Deus da sociedade, tiraram Deus das escolas, tiraram Deus das repartições, tiraram Deus das famílias, tiraram Deus do estilo de vida. Não, tiraram Deus da ciência e acham que há uma contradição entre Deus e ciência. Como se fosse verdade. Não, não há contradição nenhuma entre Deus e ciência. Pelo contrário, a palavra de Deus está recheada de fatos científicos, verdadeiros, que a ciência só veio mostrar, só veio comprovar com o passar do tempo. Quantas vezes disseram que os hititas, que os povos, Hitita era um povo do Antigo Testamento que não existe mais. E diz, isso é mentira, isso é conversa fiada. Que a história do rei Davi, conversa fiada. Foram descobertos achados arqueológicos que falavam desses povos, que a Bíblia menciona.
das regiões que a Bíblia menciona com nomes diferentes e acharam achados que tem aquele nome da Bíblia. Eles entendem, isso aqui não é um conto de fadas. A evolução, ela foi um plano do diabo para estragar a nossa sociedade, para acabar com a sociedade. A evolução foi responsável pela Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que o nazismo fazia? Se achava superior às outras raças. Sabe por quê? Foram ótimos alunos de Darwin. Exatamente por isso. Sabe por quê? Tantas perseguições aos negros que nós tivemos na sociedade mundial. Pelos ensinos de Darwin. Acreditavam que eram espécies menos evoluídas. Olha como o diabo faz. Hoje, as coisas estão ficando mais claras. As descobertas científicas estão comprovando, estão apontando que há possibilidade de uma inteligência por trás de tudo que foi criado. E tudo criado casa com o Deus Criador das Escrituras. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Nós precisamos entender, irmãos, sabe? O que nós precisamos mesmo, o que vai mudar essa nação. Eu não quero ser um cristão frio, me envolvendo com esse mundo perdido. Eu não quero ver os meus irmãos enfiados, atolados no pecado, nas mesmas práticas repugnantes desse mundo perdido, trocando de cônjuge, como se troca de roupa, flertando com o pecado, com o mundo, jovens perdidos no sexo, na prostituição, perdidos nas drogas. Nós precisamos ser a geração de cristãos que vamos aguentar até os últimos instantes, ali firmes, sendo luz, sendo sal. Para isso aprenda uma coisa: reverência. Desenvolva o hábito da reverência. Você quer um exemplo? Aqui no nosso meio, é normal criança chorar. É normal. Eu tenho ensinado isso esses últimos dias. É normal criança chorar. Ensine o seu filho a ser reverente. Não dê um celular para ir na hora do culto. Sabe o que está ensinando? Culto é brincadeira, meu filho. Toma, brinca. Não traga um brinquedo para casa. Olha, você transformar isso aqui numa babá vai ser o maior inimigo que você vai ter na sua família. Veio criança? Cuide. Agora cuide. Quando eu e a minha esposa nos planejávamos nas questões até profissional dela, nós planejávamos o seguinte: se forma numa área que você consiga trabalhar meio período para você poder cuidar de um filho se Deus mandar para a gente. Porque quem pariu tem que criar. Quem colocou no mundo tem que criar. E não é só responsabilidade da mãe e do pai, é maior ainda. E é muito fácil, você não, ensina. Você ensina, e você não pode fazer aquela parte externa do auditório de brincadeira, não. Se ele não quer ficar aqui dentro, lá não pode ficar andando não, no colo. Ou é no colo ou é lá dentro, escolhe. Por que você coloca a menina? Menina é inteligente. Você que não é, meu irmão. Criança é inteligente, sabe? E lá, oba, tava chorando aqui. Parece que estava com dor de cólica, estava morrendo. O que que tu tem? Não sabe nem o que que tem. Aí vai lá para fora. É assim. Não é diferente não. Ensina a ter reverência. Tenha você mesmo reverência. Só que uma das formas de você desenvolver reverência na sua vida e da sua família, se programe para o começo do seu culto, do seu programa. Há umas 4 semanas atrás, nós fizemos o levantamento de um número. Pela manhã, o horário do seminário e do programa infantil é 8 horas. Pela tarde é 4h30. Você acha que as pessoas chegam mais atrasado de manhã ou de tarde? De manhã?
Quem acha que é de manhã precisa acordar cedo, não é? Quem acha que é de manhã acorda cedo? Quem acha que é de tarde? São os atrasados, está aí. Eles mesmos. E é à tarde. É à tarde que chegam mais atrasados. Para você ter uma ideia, o número de atrasados pela tarde, que nós estávamos computando, 20, estava dando quase 30%. De 300 pessoas, 80 chegaram atrasadas. E a gente computando, por contar, a gente quer ver, né? É importante ver essas coisas. Aí de manhã deu 20%. 21 quebradinho, quase, menos de 25. E à tarde deu quase 40. Aí de manhã, né, tem ali o irmão, a ovelhinha, é a ovelhinha, não é? Mais um pouquinho. Mas a ovelhinha da tarde é go, man, go, Nancy. Vasco não, é? Vasco não dá, Vasco não dá. Deu até pigarro. Sabe, nós temos que aprender a valorizar esses momentos nas nossas reuniões, no nosso grupo de amizade, nas nossas reuniões no nosso ministério. Olha, seja pontual, participativo. Claro que tem momentos que a gente vai atrasar, não tem jeito, não é? Às vezes acontece contratempo, mas venha mesmo assim. Mas que seja exceção, não regra. Reverencie a Deus, honrando as pessoas que cuidam dos nossos carros no estacionamento. Quando disser que, e tem irmão que é chato, tem irmão que é arrogante, tem, é marrento, até no andar dele, não é? É marrento o cara, não é? E o irmão aqui, eu boto o carro onde eu quiser, o carro é meu, e que tudo mais vai para o inferno. Tem irmão que é marrento, tem, mas aqui não, na nossa igreja não. Olhe para o lado aí, olha um anjo, um santo. Eu acho que vai até ser arrebatado, meu irmão. Olha, vai ser transladado como Enoque. Tão santo que é. Impressionante. E são coisas que nós ensinamos. Que nós ensinamos no culto. E ensinamos na nossa casa. Olha, pais, nós é que ensinamos. Entenda uma coisa, nós somos responsáveis pela próxima geração que será formada. Nós, eu me incluo. Mas você que é o pai, você é mais do que eu com seu filho. Nós somos responsáveis e nós ensinamos. Sabe o que nós temos que orar a Deus? Se Jesus não voltar daqui a 30 anos, eu vou estar com 70, indo para 77. Alguns já vão estar no caixão. Alguns vão estar na glória, só ali, né? A poeira, ali só o barro que ficou. Sabe? Mas nós temos que ver essa igreja vibrando, porque nós cumprimos nossa missão. Nós não falhamos em formar a geração que nós estamos formando hoje. Esse é um desafio. Esse é um grande desafio que nós temos. E nós não podemos negligenciar esse desafio. E a melhor coisa que nós fazemos é através do nosso exemplo. Meu filho, é assim, meu filho, vamos lá, meu filho. É nós sermos exemplo. É comigo, vamos lá, meu filho, vamos para a igreja comigo. Né? Vai lá. Não, nós vamos. Está tão difícil hoje. Está tão perdido esse mundo. Fica muito mais difícil se você não colocar Deus na educação da sua família. Aí se torna uma missão impossível. Uma missão impossível. Mas nós temos que nos preocupar com aqueles que vão estar pregando daqui a 20 anos nos seus respectivos trabalhos, nas suas respectivas escolas, faculdade. Nós temos que estar preocupados com isso. Nós temos que lutar para que a geração futura seja melhor do que a nossa. Faça mais para Deus do que nós estamos fazendo. Esse é um desafio que nós temos que colocar em nossos corações. E terceiro ponto, que eu quero olhar com você, a respeito desse louvor, dessa adoração a Deus. Terceiro ponto, adorarmos a Deus com temor em nossos corações. Hoje, se ouvirem a sua voz,
Não endureça o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo a minha prova, apesar de terem visto as minhas obras. E o que aconteceu em Meribá e Massá? Eu vou explicar para você. É quando o povo estava lá no deserto. Lá no livro de Números 20:13, aliás, em Êxodo 20:13 conta essa história. Em Êxodo 17, verso 7 diz assim: ele chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá e Meribá. Massá significa provocação. Meribá, reclamação. Depois de Deus ter feito os milagres, tirando milagrosamente do Egito aquele povo, as 10 pragas destruíram a maior nação do mundo, que era a nação egípcia naquela época. E saíram de lá. Diante deles o mar, é mar, é mar. Muito cuidado com as tentativas de ajustar a palavra de Deus, é mar. Muito cuidado com o liberalismo, os liberais que não era bem assim. Era uma área mais ao norte, encharcada. Não, era o mar. O mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Deus que fez tudo havindo nada pelo poder da sua palavra. Ele é um Deus que faz com que o povo atravessasse aquele mar em terra seca. E é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E é o mesmo Deus que nós entregamos os nossos corações. Tentaram desvirtuar a palavra de Deus de todos os jeitos, tentando comprovar cientificamente. Milagres não são comprovados por meio de ciência. Milagre é uma ação divina, inexplicável. Não tente explicar Jesus andando sobre a água. Não tem como. Não tente explicar as quedas do muralha de Jericó. Não tente explicar a travessia do Mar Vermelho. Não, é milagre, é ação de Deus. E esse mesmo Deus que falou de cidades que existiam no passado, que hoje não existe, é o mesmo Deus e foi comprovado, apareceu. É o mesmo Deus que fala da nova Jerusalém que descerá dos céus. As ruas de ouro. Se ele não errou nas que eles falaram, nas que ele falou, e foi comprovado que existiu, e por que ele vai errar na que vai acontecer? Não é simbolismo. Não. É fatos. São fatos reais. Não ache que é alegoria, é uma alegoria, não é alegoria. Do nada Deus trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. E as últimas descobertas provam que a Terra é jovem. A Bíblia dá 6.000 anos. As últimas descobertas provam que a Terra é jovem. As últimas descobertas provam que todos nós descendemos da mesma mulher, que todos nós descendemos do mesmo homem. Não foi um processo evolutivo. Esqueça isso. Deus trouxe do nada à existência o que não existia, porque Ele é Deus. Não tenta compreender Deus com as limitações humanas que nós temos. Não tente. Deus é Deus. Deus é Deus. É impressionante. E esse Deus que tirou aquele povo milagrosamente. E foi naquele momento que o povo, na primeira dificuldade, era melhor estar lá no Egito. Melhor estar lá no Egito. Pelo menos no Egito ia ter água. Aqui eu estou sem água, Moisés. Mas sabe, você é igualzinho. Eu tenho a mesma tendência pecaminosa que eles tiveram ou demonstraram, porque nós somos caídos no pecado. Nós nascemos no pecado, nós estamos completamente corrompidos por causa do pecado.
E aí que nós vamos exercer a nossa confiança em Deus. E foi nessa hora que Moisés bateu para que saísse água, e saiu água. Mas olha o que é interessante. Eles, o Senhor está mesmo no meio de nós. Depois de terem visto os milagres das pragas, depois do milagre da travessia. E agora, o Senhor está mesmo, é que nem você e eu. Vai passar um probleminha. Eu, hein? No mundo não acontece, mas comigo... Ó, meu vizinho mundano aí, puxar um bandido. E eu tô aqui na peia. Bestado. Você tem que entender o seguinte, meu irmão, que tem coisas muito maiores, mas olha só, preste atenção. Preste atenção para essas duas coisas. Eles provocaram a Deus e reclamaram de Deus. Talvez você não seja um cristão reclamão, mas talvez você seja um cristão que esteja provocando o Senhor, seu Deus. Como? Nós temos que olhar e nós trazermos a mesma lição para hoje, sem mudar o entendimento bíblico. Porque nós podemos até mostrar uma verdade, mas com o texto errado, não. E nesse texto, sabe o que nós aprendemos hoje? Sabe quando você provoca a Deus? Sabe quando? Quando você sabe o que deve fazer e não faz. Quando você sabe a escolha que deve ser feita e você faz a escolha diferente. Quando você sabe o caminho que deve tomar e toma outro. Quando você sabe que Deus quer que você seja o que vai instruir o seu filho no caminho do Senhor, e você coloca lá para a creche a responsabilidade. Nós estamos assim, passando a responsabilidade. Quando você sabe que é para ser um casal, um casamento, que honre e glorifique a Deus, e que o seu marido é o líder do lar, e que a sua esposa tem que ser amada como Cristo amou a igreja, não do seu jeito, e você está provocando a Deus o mesmo pecado que eles cometeram. Está vendo como nós não somos diferentes? E nós vemos os milagres de Deus. Nós vemos a transformação que Deus faz em nossas vidas e tantas outras pessoas que nós conhecemos. Nós vemos o poder de Deus, mas nós brincamos com Deus. Nós brincamos com Deus. Nós brincamos. Não ponha Deus à prova. Isso é testar a Deus. É que nem o pai que diz para aquela criança, não é? Meu filho, não coloque o dedo aí, vai pegar um choquito. E o menino olha para você e olha lá e fica, não é? Ali. É bom que ele nunca mais pega, aprendeu. Enquanto antes aprender, melhor. Melhor. Né? Melhor. Aprendeu. E você fica com aquilo ali, então é a mesma coisa, é que nem essa criança, nós fazemos às vezes, quando Deus diz, olha, não é assim, controle a tua ira, controla a tua língua, corte essa imagem, pare desse grupo de WhatsApp, pare de ver isso nas redes sociais, pare de ver pornografia, pare de flertar com outra pessoa, pare, os seus olhos estejam para a sua esposa. Nós estamos tentando a Deus, quando nós sabemos o que temos que fazer e fazemos diferente. Uma das maiores leseiras que nós cometemos é querermos imitar esse mundo perdido. Aí colocamos a sensualidade como parte dos nossos vestimentos. Depois está chorando. Pastor, ele me deixou, claro, e queria carne. Ele pegou a carne boa, agora só está, vai atrás de outra carne durinha. Não é outra coisa. É assim que acontece. É assim que acontece. Nós precisamos ser mais firmes. O que nós olhamos hoje, nessa geração que tem aí, que nós estamos formando, e eu bato nessa tecla, o erro é que nós queremos criar diferente do que fomos criados, só que deu certo com a gente. Se deu certo com você, repita, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V, Ctrl+C. É diferente. Ctrl+V, Ctrl+C. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Por aí. Copia e cola, acabou-se.
E nós não, né? Olha só, deixa eu contar para você uma coisa. Eu lembro quando eu morava lá em Curitiba, uma mãe veio conversar comigo e disse: pastor, o meu filho, uns 16 para dizer, eu acho que eu tinha uns 17 anos aquele menino. Pastor, ele não fala comigo. Não acredita nisso, em casa. Na mesma casa que ele não fala comigo. Eu disse: cachorro safado. Não brinca. Estou falando. E como é que você faz? Não, eu faço café, eu faço almoço, eu lavo louça, eu lavo a roupa e ainda eu levo de carro para a escola. Eu digo: manda de ônibus. Ué, não faz comida dele não, lava a roupa não. Deixa ele apanhar, de repente ele vai valorizar você. Olha aonde nós chegamos. Olha aonde nós chegamos. E essa é a realidade. Né? E ainda diz mais, o adolescente tem que ter privacidade. Nem no inferno ele vai ter, viu? Porque o diabo vai estar com o olhão lá para cima dele. Não existe isso. No dia que ele pagar a conta dele, no dia que ele estiver na casa dele, comendo a comida que ele comprar, ele vai ter privacidade. Até casar, que acabou. Porque esse é o problema. O cabra casado, eu não tenho mais privacidade. Então por que tu casou, desgraçado? Ué, que privacidade depois de casado? Não. Casou, acabou, não é? Mas o celular é meu. Não tem que nem que ter senha. Se tiver senha, que ela saiba, que ele saiba. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. E a gente às vezes é tão besta que vai lá, não é? Tudo, hoje tudo é TDAH. Tudo é isso, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso é o conceito novo. Sabe qual é o conceito real que eu dou para isso? Falta de peia. É falta de peia, meu irmão, falta de peia. Não é outra coisa não, é falta de peia. Porque a minha geração não tem nenhum doido. Não tem nenhum doido, todo mundo normal. Somos 4 irmãos, tudo normal, não tem nenhum perturbado. Mas ainda tem essa, né? Você ter educação, aí tem que ser diferente. Estamos na modernidade. Agora que tem que ter mais disciplina do que lá no passado. Porque lá no passado não tinha isso aqui. Lá no passado não existia isso aqui. Lá no passado a nossa brincadeira era subir em muro, subir em árvore, brincar de manja, correr. E hoje em dia está a pior coisa. Então agora mais do que nunca, disciplina. Uma vez o irmão chegou assim comigo. Ele disse: pastor, a minha filha disse assim para mim: papai, todas as meninas na sala têm celular, só eu que não, por quê? Eu digo: que tu respondeu, eu fiquei sem palavras, pastor. Tu está errado. Porque eu que sou teu pai. Não é o pai da outra não, eu que sou teu pai. Por isso que tu não tem. Não espere compreensão do seu filho antes dos 20 anos de idade. O problema é que às vezes nós queremos ser amiguinho, queremos que o filho eu gosto tanto do papai, Não, deixa ele gostar de você quando estiver adulto, com a cabeça formada. Aí ele vai dizer: obrigado, velho. Olha, tu arrebentou, viu? Me botou no eixo. E por causa do teu eixo é que eu tive juízo na vida, viu? Você não estava perdido. É melhor você ver isso velho do que ter aplausos quando novo. Porque quando tem aplauso quando novo, quando velho, você está lá no centro de recuperação. As drogas estão acabando com os nossos jovens. E o maior problema está dentro de casa. A falta de disciplina. Nós estamos treinando uma geração. Você precisa ensinar o seu filho a ter temor por Deus. Você tendo temor por Deus. Você. Eu estava conversando com uma professora. E ela me disse, ela mandou um bilhetinho na agenda da aluna. E aí veio a resposta da professora, né? Professora, da mãe. Professora, cuidado. Ela é vingativa. Aí eu perguntei dela, mas tem quantos anos essa menina? 2 anos.
Olha o que estamos fazendo. Sabe o que as pessoas querem? Né? Elas querem para assim, sabe? Um depósito para colocar o filho. Ei, você pariu o que você cria. E a escola não é para fazer o seu papel, não. A escola é apenas para ensinar. Matemática, português. Sim, aprende alguns princípios também, normal. Mas é dentro de casa que nós ensinamos. E nós não podemos passar essa responsabilidade para o Estado, não. Porque o Estado nem sempre é confiável. Nem sempre é confiável. Somos nós que temos que ensinar essas coisas dentro de casa. Nós, ali. Somos nós. E nós ensinamos muito mais pelo exemplo. Exemplo, irmãos. Exemplo. Não que você seja um homem, uma mulher perfeita. Mas exemplo. O exemplo arrasta. Eu lembro do velório, o padre foi convidado para o velório. E aí quando estava o padre chegando lá, o padre chegou. E aí o padre ficou assim meio perdido, né? Quem é o defunto? Aí estava bem na porta um bêbado, né? Ô padre, tá ali no caixão, é defunto, ó. Ele quer saber o nome do defunto, né? Tá ali no caixão. Aí ele perguntou para o outro, até que pegou, era o Joaquim. Tem algum Joaquim aqui? É mera coincidência, porque você está vivo e de lá está morto. Aí quando estava lá o padre falando, queremos pedir a Deus pela vida do nosso irmão, que este nosso irmão foi um pai tão bom. Esse nosso irmão foi um esposo tão fiel. Nessa hora, a esposa cutuca o padre. Padre, deixa eu ver para o velório errado. Exemplo, irmãos. Nós temos que ser exemplos. Aprenda uma coisa. Quando você errar, peça perdão para sua casa, para sua família. Peça perdão para o seu filho. Aprenda a pedir perdão para o seu cônjuge, para a sua esposa. Peça perdão. Porque nós estamos formando pessoas difíceis. Está que nem a jovem que chegou com o pastor e disse, pastor, encontrei o homem da minha vida. O pastor disse, que bom. Pastor, ele é crente. Pastor, olha que legal. Pastor, ele é bonito e inteligente. Rapaz, isso é raro, não é? É um ou outro. Pastor, ele é bonito e inteligente. Pastor, rapaz, o negócio tá pegando, né? Olha, aqui na igreja, os bonitos e inteligentes já casaram todos. Não, mas não é tu não, Anderson. São os pastores da igreja, viu? Já estão todos casados. E aí ela chegou e disse, pastor é bonito e inteligente. Só tem um problema, pastor. Qual é o problema, menina? Ele bate na mãe. O que o senhor acha que devo fazer? Eu dizia assim para o pastor, casa logo. Para dizer para a menina, né? Casa logo. Mas por quê? Para ver se a mãe para de apanhar e tu passa a apanhar no lugar dela. Coitada da velhinha, tanto tempo apanhando. Você achou feio? Eu falei, é feio, é bonito ou inteligente? Os dois não têm ao mesmo tempo. Então nós temos que entender que nós estamos formando. E olha como as coisas são complicadas. Olha como as coisas são complicadas. São complicadas. Eu lembro que nós estávamos apresentando uma peça maravilhosa, evangelística. E aí chega um jovem na hora para apresentar a peça, faltando assim uns 10 minutos para acontecer. Rapaz, estava alombrado. Pastor, me trazia um pouquinho, mas estou aqui, firme e forte. Bêbado. Você acredita nisso? Isso é falta de temor. Temor é ter medo. Eu tenho medo da mão de Deus. E sabe o que nós estamos pecando? Nós não estamos ensinando os nossos filhos a terem temor. Porque nós não o criamos segundo as instruções do Senhor. Se eles não temerem, não tiverem temor a você, eles não vão ter temor quando tiverem mais velhos, adultos, vão ter dificuldade de temer a Deus. É temor. Não coloque Deus à prova.
Não confunda a paciência de Deus com a indiferença de Deus. Deus está atento. Deus está atento a todos nós. E ele termina o verso 11 dizendo: por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Os verbos 10 e 11 são a conclusão. Hoje Deus está chamando a mim e você para adorá-lo. Mas nós vamos adorá-los com coração, adorá-lo com coração agradecido. Nós vamos adorar a Deus com reverência. E nós vamos adorar a Deus com temor em nossos corações. Amém? Antes de nós terminarmos,